Deus, aleluias. Boa noite a todos, amém? Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Denise e nesta noite eu estarei ministrando junto aos irmãos a palavra do Senhor. Não sei se você está prestando atenção em cada detalhe desta noite, mas o Senhor, Ele já está falando desde o início. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações desde o início e Ele continuará neste momento. Então, abra o seu coração, esteja atento, não deixe que as distrações venham tirar a sua atenção, porque o Senhor estará falando contigo. Nesse momento, é o nosso Pai que fala, não é a Denise, é a palavra do Senhor. Então, esteja conectado neste momento, amém? Feche seus olhos, abaixe sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai querido, toda honra, toda glória dada a Ti, papai. Neste momento eu quero Te agradecer por estarmos aqui reunidos, juntos, como uma família, como um único corpo, adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Pai, neste momento nós estamos nos preparando, Senhor, para ouvir a Tua voz. Acalma nossa alma, nos acalma, nos traz, ó Deus querido, o entendimento. E que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, limpando, curando, restaurando. É o que eu Te peço, Senhor, neste momento. Tu és o Deus que conhece a cada coração que aqui está. A cada coração que está também participando do culto de forma online. Senhor, eu peço a Ti que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, venha adentrar aos corações, nos convencendo de que nós somos dependentes de Ti, nos convencendo que nós somos um só em Cristo Jesus. É o que eu Te peço, usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. Amém. Amém, glória a Deus. Mensagem de hoje tem por tema: não volte para o tribunal. Não volte para o tribunal. O texto se encontra em 1 Coríntios 4, do versículo 1 ao 5. E antes de adentrar a palavra, eu gostaria de falar um pouco desse contexto. Paulo esteve em Corinto por um pouco mais de 1 ano e meio. Ali ele esteve sob a direção do Espírito Santo, sobre o direcionamento do Pai, para ensinar as boas novas, para ensinar uma nova forma de viver, para levar aos irmãos o amor que o Pai o tinha revelado a ele. E ele estava naquele momento para revelar aos irmãos de Corinto. Só que depois de um tempo, Paulo fica sabendo que aquela igreja, ela não estava de acordo, não estava vivendo de acordo com o que ele tinha ensinado. Era uma igreja que tinha divisões, era uma igreja que tinha partidarismo, era uma igreja que lhes faltava amor, tinha muitos dons, era uma igreja que tinha muitos dons, mas o amor ali estava faltando. Então Paulo, ele se vê na necessidade de enviar uma carta para trazer os irmãos na centralidade de Deus. E é este trecho que nós vamos ver agora, 1 Coríntios 4, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores do mistério de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso eu sou inocente. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração.
Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Amém? Antes de começarmos a entender um pouco mais esse contexto do que Paulo está descrevendo nesse trecho, eu gostaria de falar um pouco sobre o ego humano. Ego humano, nada mais do que o eu. O eu. Então, todos nós que estamos aqui, temos o eu, o ego humano. E qual a condição desse ego humano? Ele é super inflado. O ego humano, ele é super inflado. Por ser super inflado, ele é vazio, porque ele passa a ter um tamanho que não é para ter. Então, ele é vazio. Ele se torna dolorido. Sabe quando algo passa do seu tamanho, exemplo, na questão da gente bater, machucou, incha e fica dolorido? O ego humano, quando ele está inflado, ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado, porque ele vive em constante atividade em comparação e vanglória. Esse é o ego humano. Prestem atenção. E ele se torna frágil, porque se ele está num tamanho que não é para estar, a qualquer momento ele pode estourar. Então, o ego humano é essa condição do ego humano. A todo instante, ele é frágil, atarefado, dolorido. E o ego humano, ele tem por costume buscar senso de valor. A todo momento, nós, seres humanos, buscamos valores para nos apoiarmos. E a partir desses valores, é o que nós vivemos em cima desses valores como a verdade. Essa é a realidade do ser humano. Nós buscamos valores, propósitos e nos apoiamos nesses valores e nesses propósitos. O ego humano, ele também a todo tempo está se avaliando. Então, em toda situação, a cada segundo, ele está olhando para si e dizendo: será que eu estou bem na fita? Será? Olha que gíria antiga, acho que os jovens aí ficou perdido na gíria. Então, será que, né, como que fala agora aí, esse negócio que os jovens estão falando, forma áurea, sei lá, será que eu estou nisso, entendeu? É uma coisa assim. Então, todo momento o nosso ego está nisso. Será que eu estou bem? Será que eu estou em destaque? Será que... Ou nós estamos avaliando, olhando para o outro para ver como o outro está nos vendo. A todo momento, o ego humano, ele vive desta forma. Ele vive gritando. Ele é uma criança, sabe uma criança birrenta? Que a todo momento está gritando. O ego humano é uma criança birrenta. A todo instante buscando por atenção. Faz de tudo para ser notado. Ele é insaciável. É algo que nós buscamos saciar, mas não existe. Sabe aquele saco sem fundo? Sabe quando alguém come muito e você fala: nossa, você tem um saco sem fundo que não para de comer? É isso, o ego humano é isso. Ele está buscando constantemente, só que ele nunca está saciado. Ele nunca está saciado. Ele nunca está pronto, ele nunca está bem. Em nenhum momento ele está bem. E aí ele vive de uma forma, ou se vangloriando, porque ele quer se mostrar que ele é muito bom, ou ele está se vitimizando, se colocando no lugar de menor, de inferior. Esse é o ego do ser humano. O ego humano tem a necessidade de gritar para que todos saibam seus gostos, suas vontades e preferência. Já esteve numa roda de conversa ali onde você está conversando e as pessoas elas não param de falar o que gosta, o que prefere, o que deseja, só que em nenhum momento ela para te escutar.
Ela só quer mostrar o ego dela. Ela quer dizer: ei, eu estou aqui. Você está me enxergando? É isso que acontece. Então, diante deste cenário, nós precisamos tomar muito cuidado com essas armadilhas que o ego nos coloca. Nós precisamos ter este cuidado. E Paulo, ele vem nessa carta mostrando que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória. O Senhor, ele já falou isso nesta noite aqui. Já veio falando sobre divisões, sobre comparações. E aqui o Senhor, ele vem nos ensinando, dizendo que o orgulho e a vanglória, quando eu me acho, quando eu sou, a tal, a bam, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço para ouvir o outro. Não há espaço, só há espaço para o meu eu, para o que eu quero, para o que eu desejo, para o que eu acho certo, porque eu criei os meus valores, eu criei o meu propósito. E o meu valor e o meu propósito é o certo. Então não há espaço para eu te ouvir. Não tem lugar para isso. Mas vamos ver o que Paulo vem trazendo na carta. Vamos ver o que o Senhor está nos ensinando com relação a isso. Um pouquinho antes, no capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo diz assim: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Lembra que eu disse o contexto dessa carta? Era para uma igreja onde havia divisões, partidarismo. Uns diziam: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E ali eles estavam tendo divisão, porque cada um se vangloriava, cada um se gloriava nos seus líderes, com quem ele foi discipulado. Mas aí Paulo vem dizendo, olha só o que Paulo diz aqui: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. O que Paulo quer dizer aqui? Versículo 22, Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo vem trazendo a centralidade no Pai. E quando ele diz, tudo, todos são de vocês, não quer dizer que, então eu sou o proprietário, então eu faço o que eu quero. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que tudo contribui para o reino. Tudo o que acontece é para o reino. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, é para o reino dos céus. É em serviço do povo de Deus. Aqui nós podemos ver que Paulo chegou naquela cidade e ali nasceu uma igreja. E quando nós pesquisamos sobre a vida de Apolo, Apolo era um homem eloquente, ele tinha uma boa oratória. Pensa numa pessoa que consegue falar muito bem. Era Apolo. Aí você pensa em Cefas, pensa em Pedro, aquele a qual o Senhor disse: vou mudar o teu nome, e será Pedro agora. Aí os irmãos, só porque estava um sendo discipulados por Pedro, outros por Apolo, outros por Paulo, cada um abraçava o líder como se ele fosse o principal da vida, e ali havia divisões. Vocês conseguem perceber? Nós estamos falando de uma pessoa, quando eu penso em Paulo, um homem estudado, de cidadania também romana, um homem que veio de um lugar com autoridade no mundo, até encontrar Jesus, Jesus se revelar a ele.
Eu estou falando de não estou falando de um homem sem estudo, eu estou falando de um homem com estudo. Quando eu penso em Pedro, um pescador, que linguagem será que era de Pedro? Vocês estão conseguindo entender a diferença? Que havia diferença entre esses homens? Só que havia uma coisa que era muito comum entre eles. Era o objetivo de levar o reino dos céus. Esse era um só. Poderia haver características diferentes, mas eles estavam num único objetivo e num único propósito. Então Paulo, ele vem dizendo: por que vocês estão assim? Tudo o que acontece aqui é para o reino. Tudo é para servir o povo de Deus. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a criação, seja o que está acontecendo hoje, seja o que vai acontecer. Paulo está dizendo isso. Preste atenção. Tudo é para o reino. Tudo é a favor do povo de Deus. É para servir o povo de Deus. E por que vocês estão se dividindo? Por que vocês estão com partidarismo? O líder não é o centro. O Senhor, Ele colocou realmente esse tipo de administração para ajudar na condução. Mas aqui nós deixamos muito claro, sempre muito claro. Nós temos o nosso pastor e nós devemos honrar a Ele. Mas Ele não é o centro. O centro é Jesus. Jesus é o centro das nossas vidas. É nele que nós devemos nos apoiar. Porque a nossa identidade vem em Cristo. A minha identidade não vem no pastor. A minha identidade não vem do meu esposo. A minha identidade está em Cristo. É nele. É nele. Então, neste ponto, olha o posicionamento de Paulo. Olha como Paulo estava falando com eles. Não interessa. Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é do Senhor. Todas as coisas estão a serviço do povo de Deus. O povo de Deus pertence a Cristo e Cristo está relacionado ao Pai. Nós somos co-herdeiros. Nós temos parte, mas nós não somos dono de nós mesmos. Nós temos um dono. E o nosso dono é o Pai, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, que nós cantamos aqui. Aleluias. Glória a Deus. E aí, eu selo este momento dizendo que tudo pertence ao eu sou. É o ao eu sou. Não é o meu eu aqui, ó. Não é o meu ego. Tudo pertence ao eu sou. Amém? E Paulo, ele continua em sua carta, porque ele traz um ponto de que o ego humano, ele traz divisões, ele traz contendas, ele traz partidarismo. O ego nos leva constantemente a estar num lugar que não nos pertence mais. E este lugar é o tribunal. Este lugar não nos pertence mais, amém, meus irmãos? O tribunal não nos pertence mais. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não há mais nenhuma condenação. Você consegue entender que você era para estar num tribunal, mas Jesus, derramando o seu sangue, pagando a sua dívida, Ele te absolve. Ele te tira de um lugar que não é para estar mais. E por que constantemente nós voltamos para o tribunal? Por quê? O Senhor, Ele já nos tirou desse lugar.
E aí você pode estar se perguntando, mas Denise, como eu me coloco neste lugar? Não consigo perceber que eu estou me colocando num tribunal. Mas eu vou te falar como que você, todos os momentos, volta para o tribunal. Todas as vezes que você pega os seus valores, os seus propósitos, os seus, entenda o que eu estou dizendo aqui, os seus valores e os seus propósitos, como uma régua para se viver, constantemente você está olhando para os seus valores e se comparando, se julgando a todo momento, ou julgando o outro. Veja o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 3. Paulo diz assim, contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês. Olha o que ele está dizendo. Pouco me preocupa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo está dizendo, eu não estou preocupado com o que vocês acham de mim, o que vocês estão colocando como um julgamento sobre a minha vida. Jesus já me tirou do tribunal, eu não pertenço a este lugar. O Senhor já nos tirou deste lugar. E porque você tem vivido de uma forma, o que o outro acha, o que o outro pensa, a todo momento. Paulo ainda diz assim, olha, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, não interessa nem o que eu acho de mim, muito menos o que você acha de mim. E quando Paulo diz aqui isso, se nós adentrarmos no versículo 4, ele diz assim, minha consciência está limpa. Então, de boa, eu vivo com a minha consciência limpa. Só que ele está dizendo, nem por isso eu sou inocente. Eu posso viver com a minha consciência limpa e ainda ser condenado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. A minha consciência não me mostra, não é uma prova para dizer que eu estou correta. O Senhor é quem me avalia e decidirá. O Senhor é quem me avalia. Qual tem sido a sua régua, meu irmão? É os seus valores? É o seu propósito? Ou é os valores do Pai? É nesta régua que nós devemos andar. É a do Senhor. Porque nesta régua, quando eu olho para esta régua, aonde eu devo me alinhar junto com Ele, quando eu olho para os valores do Senhor, para os valores de Cristo, aí as coisas se tornam muito mais fácil. Porque o meu ego, ele não anda inflado. Porque aí eu paro de pensar em mim. Porque quando a gente pensa nos valores de Cristo, os valores de Cristo é amar a Ele em primeiro lugar, e o segundo mandamento é amar o próximo. Ele não está falando assim, se ame a qualquer circunstâncias, faça tudo o que você puder para zelar por você. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo, ame o teu irmão como a ti mesmo. Ele coloca o próximo em primeiro lugar do meu eu. Paulo, ele não dava ênfase ao que as pessoas diziam sobre ele, nem o que ele pensava sobre si mesmo, porque ele não estava olhando para os valores dele. Ele não ficava olhando para os próprios valores e dizendo, nossa, eu podia ter falado melhor nesse momento e não falei. Aí fico me colocando num tribunal me julgando. Nossa, mas olha, aquela pessoa ali comparado com a outra, mas eu prefiro essa.
Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a vida dele está pautada no Senhor. Quando a gente olha para o versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Importa que as pessoas olhem para nós como ministros de Cristo. Importa que as pessoas olhem para você como vocês fossem ministros de Cristo. É isso que importa. Há uma missão a ser cumprida. E essa missão não tem nada a ver com você. Tem a ver com a vontade do nosso Rei, com a vontade do nosso Pai. Até quando viveremos dando a nossa opinião? Será que realmente ela importa? Será que realmente é ela que importa? Todas as vezes que vocês olham e vocês fazem comparação, não é vida que está sendo gerada, é morte. É morte. Nós temos aqui, no Ministério de Louvor, mais de um ministro, mais de uma pessoa no violão. Antigamente nós tínhamos 2 pessoas no teclado. E como que você tinha vivido durante esse tempo aí? Comparando? Dizendo, prefiro esse. Prefiro aquele. Meus irmãos, prestem atenção. Tudo foi o que nós lemos. Tudo é para serviço do reino. Tudo é para o serviço do reino. Tudo pertence a vocês. Porque vocês pertencem a Cristo. Tudo pertence. Aí eu fico me perguntando, será que Deus tem os seus prediletos? Será que Deus fica lá de cima olhando? Gosto mais desse aqui, aquela ali já não. Será que é assim que Deus vive? Será que Deus, lá do seu trono, Ele está olhando para nós e escolhendo os prediletos? De uma coisa eu sei, que o Senhor tem uma multiforma de se revelar às pessoas, de revelar o seu amor. E existe aí, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me fez lembrar de um filme, eu não sei se vocês assistiram, A Cabana. E na Cabana, o personagem que faz Deus, que faz o Pai, ele diz assim, que ele ama especialmente, ele fala assim, eu te amo de uma forma especial, eu gosto de você, especialmente de você. Ele fala, eu gosto especialmente de você. Eu entendo que esta fala é a multiforma do Senhor, de apresentar a sua graça a cada um que aqui está. O Senhor, Ele nos ama de uma forma especial a cada um que está aqui. O Senhor, Ele não tem os seus prediletos. O que o Senhor ama é um filho que se entrega com o coração aquebrantado. Um coração contrito na presença dEle. É disso que o Senhor se agrada. Ele não olha para o nosso estereótipo. Ele não olha para a forma que eu falo. Ele não olha para a maneira que eu estou caminhando, se eu ando mancando ou se eu não ando. Ele não está olhando para o exterior. E nós podemos ver isso em diversas passagens da Bíblia. Que o Senhor, Ele olha o coração. O Senhor, Ele quer ver um coração aquebrantado. O Senhor quer ver um coração dependente dEle. É isso que o Senhor está buscando, os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É esse que o Pai se agrada. Eu falei sobre o ego. Eu falei sobre o tribunal, de um lugar onde nós não devemos estar, porque o nosso ego constantemente vai nos levar para este lugar. Meus irmãos, é uma caminhada muito pesada. Eu caminhar pensando se eu estou
agradando as pessoas, se eu estou agradando o outro. É muito pesado isso. Se liberte. Se liberte disso. Olhe e veja se você está caminhando de acordo com a palavra do Senhor. Veja se você está agradando o Senhor. Saiba que se você estiver agradando ao Senhor, você está no caminho certo. Vai ser um caminho muito mais leve. Agora eu quero falar com vocês sobre um território novo e desconhecido. Porque quando Paulo relata de que ele não está preocupado com o que pensam dele, muito menos o que ele pensa dele mesmo, este é um território novo. É um território novo e desconhecido. E muitas das vezes, o medo ele pode bater e querer nos parar. Pode querer nos paralisar. Quando nós observamos a fala de Paulo aqui nessa passagem, nós percebemos que ele está nos convidando a entrar neste território. Ele está dizendo, olha para mim. Eu não estou preocupado com o que vocês estão aí me julgando. Ou se eu for para um tribunal humano, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado nem o que eu penso de mim mesmo. Há algo muito interessante quando nós nos entregamos a fazer a obra do Senhor. Nós vivemos uma total dependência do Senhor. E vai haver momentos que o Senhor ele vai permitir na sua vida, onde você não tem condições, muitas das vezes física, muitas das vezes natural, quando a gente olha para o ambiente natural, você não vai ter condições. E o Senhor, Ele estará te observando e vendo se você vai prosseguir ou não. Nós falamos muito sobre fazer com excelência. Fazer com excelência para o Senhor. Mas, até que ponto você está realmente pensando em dar o melhor para o Senhor? Ou é mostrar algo? Está conseguindo entender, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Até que ponto realmente é fazer com excelência para o Senhor? Ou é uma preocupação de como o outro vai te ver? O mostrar que eu sei e eu posso. Cuidado. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui diz que o Senhor, Ele vai revelar as coisas que estão ocultas. Tudo virá à tona, tudo virá sobre a luz. Pode haver que existem ainda coisas que estão lá, na escuridão, escondidinho, mas tudo virá à luz. Nada vai ficar escondido. E o que eu costumo dizer é, nós temos a oportunidade agora de pedir para que o Senhor nos mostre. Nós temos tempo de conserto. Nós temos tempo para transformação. Nós cantamos aqui, estamos batendo a porta. Estamos enchendo as taças. Até que ponto realmente nós estamos vivendo essa canção? No GC, eu falei para os meus irmãos assim, que quando você ora a Deus pedindo para Ele te mostrar aquilo que está lá dentro, e que você não enxerga, realmente a gente só consegue mudar se a gente enxergar, se eu conseguir compreender o que eu tenho que mudar. Uma pessoa que não enxerga os seus defeitos, ela vai continuar no defeito e vai morrer no defeito. Ela precisa olhar e enxergar, não, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui não está alinhado com a palavra. Então, eu falo no GC, pede para Deus revelar. Meus irmãos, vocês vão ficar muito surpresos. Se vocês fizerem uma oração sincera, querendo mesmo que Deus mostre o que está no coração. Às vezes Deus tira coisas que estavam lá, que você fala, meu Pai, socorro. Não imaginava, Jesus, que eu estava assim. Não imaginava. Peça a Ele. Peça para que Ele venha revelar realmente o que está no seu coração. Paulo mostra um lugar, um território novo e desconhecido.
onde o ego, ele não é inflado, ele é saciado. Aleluias. É um lugar onde não é o eu, não era o que ele pensava, não era o que ele desejava, mas ele estava completamente entregue para cumprir a vontade de Deus. E este lugar desconhecido, esse lugar que provavelmente nós não conhecemos, como Paulo descreve aqui, é um lugar onde o nosso ego é saciado. Porque eu deixo de olhar para mim, eu deixo de olhar para as circunstâncias e tudo o que acontecer fazer relação à minha vida. Se eu estou numa roda de conversa, eu não fico pensando naquele momento ali, ai, ciclano falou de tal maneira comigo, porque não é sobre mim. Então o meu ego, ele não está dolorido, porque ele está sendo saciado em Cristo Jesus. Eu quero falar aqui sobre a humildade do Evangelho. Meus irmãos, pense numa situação. Nós temos parte no corpo, toda parte do nosso corpo é importante, todas. Só que tem partes que a gente nem percebe que tem. Ou eu estou enganada? Então, exemplo, exceto os meninos que jogam aí futebol, que acho que direto bate o dedo e machuca. Mas vamos lá, para nós que não vivemos essa realidade, o dedinho lá do pé, um dedo lá que está no meio, lá, não sei os nomes do dedo do pé, não. Então, aquele dedo, eu nem lembro que ele existe. Está lá, preciso dele, mas ele está lá e eu não lembro. Só vou lembrar dele se eu der um tropicão e bateu. Ai, meu dedo, e aí eu lembro que ele existe. O nosso ego é assim. Ele só vai doer se ele estiver inflado. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? O nosso ego só dói se ele estiver inflado. Se o nosso ego não estiver inflado, quando alguém chega em mim e faz uma crítica, eu não levo para o meu ego, porque meu ego não está inflado. Eu olho para aquilo e vejo, nossa, vou analisar e ver realmente o que eu preciso mudar. Olha que diferença. Nós cantamos aqui, as águas nos artelhos, no joelho. Isso trata-se de maturidade. Paulo dizia para os irmãos em Corinto o seguinte: falei com vocês como criança e ainda continuo falando, porque não amadureceram. Paulo está dizendo, esses partidarismos, essas divisões, só mostra que vocês ainda são crianças. São crianças. O Senhor está nos chamando para uma maturidade. O Senhor está nos chamando, da forma que nós cantamos aqui, ir fundo nas águas, sem medo, sem achar o que o outro vai pensar. Buscar firmemente, constantemente. Aleluias. Louvor pode subindo. Já estou indo para os finalmente. Então, Paulo, ele fala de uma humildade. E a essência dessa humildade é pensar, não é pensar em mim como maior, mas também não é pensar em mim como menor, porque muitos confundem a humildade. Quando, não, eu não posso, eu não consigo, considera isso como se fosse uma humildade. Isso não é humildade, é uma falsa humildade. A verdadeira humildade é aquela que eu entendo a minha identidade e eu me apoio nela. Essa é a verdadeira humildade. É o confiar no Senhor e entender que tudo o que eu faço vem dEle. E quando as coisas que eu vou fazer vêm dEle, eu não olho para mim que é da minha capacidade, da minha força. Eu olho que vem do Senhor. Então eu não fico me diminuindo, porque eu sei qual é o Espírito que está em mim. Por que eu vou me diminuir? Mas também por que eu vou me engrandecer? Por que eu vou me vangloriar? O Espírito que habita em nós,
é valoroso demais. Para eu ficar me achando que eu não sou o nada. Eu sou sim, porque o Senhor diz que eu sou. Eu sou salva, eu sou lavada e remida no sangue de Cristo. Você é salvo. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós temos uma identidade. E nisso, eu tenho que olhar para essa identidade e entender que eu não posso me diminuir, mas também eu não posso me engrandecer. A minha glória está em Cristo. A minha glória está em Cristo. Quando nós estamos pensando na humildade do Evangelho, nós deixamos de relacionar cada experiência à nossa pessoa. Se eu estou num ambiente com pessoas e acontece algo naquele lugar, eu não fico relacionando aquele momento comigo, achando que eu sou o centro, que o mundo gira ao meu redor. A humildade do Evangelho, a verdadeira, quando nós pensamos realmente a humildade do Evangelho, é quando eu paro de pensar em mim, eu penso menos em mim. É o autoesquecimento. É a palavra que eu li em um livro. O autoesquecimento é libertador. Porque eu não fico mais me relacionando com as pessoas achando que tudo diz respeito à minha pessoa. Pelo contrário. Lembra quando eu disse que quando vocês estão conversando com alguém, aí você vai conversar e a pessoa só fala dela? Às vezes tem gente que é assim, ó, você fala, nossa, estou com uma dor aqui na perna, e a pessoa, mas eu também estou com uma dor na lombar, dor na cabeça, dor no dedão do pé. Tá bom, quer ser mais do que eu, seja, até na dor, então seja. Não é verdade? Tem gente que é assim. Ela não escuta, ela não para ouvir o outro. O Senhor, Ele nos chama para ouvir o outro, para ouvir o nosso irmão. Porque diante dessa situação, a partir do momento que nós estamos ouvindo o nosso irmão, nós estamos realmente exercendo a humildade do Evangelho. Esta é a essência da humildade do Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Então nós precisamos ter muita clareza sobre a nossa identidade. Porque não é a Denise, não é o pastor Sival, não é a pastora Kátia. Não é sobre isso. É sobre o que nós carregamos, que é muito valoroso. E eu tenho que parar de colocar o meu eu na frente. Eu preciso entender que é o eu sou que vai à frente. É o eu sou que está na minha vida. É nisso que eu preciso ter clareza. Amém? Para concluir, eu gostaria de deixar algumas aplicações. Primeiro, tenha clareza do propósito de Deus para a sua vida. Paulo, ele tinha clareza do que era para ele cumprir, o que era para fazer. Ele dizia, nós somos ministros, importa que as pessoas nos considerem como ministro. Eu não tenho tempo de ficar olhando para o meu eu. Eu tenho algo muito, muito grande a cumprir. E nós aqui, Igreja Lagoinha Imperó, preste atenção, eu sei que a chuva está bem forte, se tornou um grande ruído, vamos dizer, aqui dentro, mas não deixe, não se disperse do que a palavra do Senhor está dizendo. Nós, aqui, Lagoinha e Peró, nós temos algo muito grande a cumprir nessa cidade. Se posicione. Todos os dias, pela manhã, eu vou para o trabalho, eu passo na esquina da escola, e ali eu vejo jovens, 7 horas da manhã, usando droga. Cadê você, jovem, para fazer a diferença nesse lugar? Pare de pensar o que o outro vai pensar de você. Se preocupa com o que o Senhor pensa de você. Importa o que o Senhor pensa de você. E isso que eu estou dizendo aqui é muito forte para os jovens.
porque é uma preocupação que o outro vai pensar. Cumpra o que o Senhor está te chamando para fazer. A sua identidade está em Cristo. O Espírito está sobre a sua vida. O Senhor, Ele te deu um espírito de ousadia, não de medo. Se posicione. Faça a diferença. 3, já falei 2 aqui, nem falei o 2, mas 3, não volte ao tribunal, você já foi absolvido. Não volte para esse lugar de julgamento, o Senhor já te absolveu. Apenas ouça o que o Senhor está dizendo para você cumprir, obedeça. Se permita entrar nesse novo território, um território onde o ego ele não está inflado. Um lugar onde o ego é que nem o dedinho do pé que a gente nem lembra que existe. Se permita estar nesse lugar. Experimente esse autoesquecimento. Experimente essa vida mais leve. Volto a dizer que o mundo ele não gira em sua volta. Ele não gira em minha volta. Eu não sou o Sol, onde o planeta gira em torno. Não julgue antes do tempo. Está lá no versículo 5. Paulo vem com todos os seus ensinamentos dizendo, olha, importa que vocês me vejam como um ministro. E o que se espera de um ministro? Fidelidade. Se espera do ministro fidelidade. É só isso que se espera dele. E aí ele diz, eu não me importo com o que vocês estão pensando, muito menos o que eu penso de mim. Importa o que o Pai pensa, porque é Ele que vai julgar, é Ele que vai trazer a luz. E aí no versículo 5 diz assim, portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Não julgue antes do tempo, porque você tem parado e julgado o seu irmão. O Senhor está dizendo, não julgue antes do tempo, porque você está se colocando num tribunal e julgando a si mesmo. O Senhor está dizendo, não julgue antes do tempo. Haverá o dia que Ele virá. Ele vai trazer a luz, trará em plena luz as coisas ocultas das trevas. E ali Ele vai mostrar o coração, o que há no coração de cada um. Quero te convidar neste momento a estar de pé. Para finalizar, quero dizer aqui para os irmãos, para que fique gravado no coração de vocês. Tudo está em Cristo. Tudo vem dEle. Tudo volta para Ele. Aponte Cristo para que todos possam ver a sua beleza. Que as pessoas vejam em você a beleza de Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Este é o nosso propósito aqui nessa terra. Representar o nosso Pai e mostrar a beleza de Cristo. Você é apaixonado por Jesus? As pessoas têm visto em você essa paixão? As pessoas precisam ser movidas quando olhar para você e ver o quanto você ama Jesus.